Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique e hoje iniciaremos mais uma aula, né, no nosso curso de HTML, né? Hoje vamos ver um pouquinho sobre as formatações, né, os aspectos de formatações existentes, né, para nós podermos aí fazer um pouco de combinação da nossa formatação, utilizando aí métodos de texto em negrito, texto em itálico e assim sucessivamente, né? Para não delongar muito a minha fala, vamos aí iniciar nossa parte prática, né? Deixa eu abrir aqui para vocês o código-fonte da nossa página, né? Um pouco de formato texto, vamos ver um pouco de imagem, trabalhar com mídia também. Eu vou pegar aqui aquela página que a gente estava utilizando na aula anterior, vou fazer um pouquinho de modificação aqui com ela. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou criar aqui um link, né, para a página index.html, que é a página que a gente está trabalhando. Ok, para a gente não precisar ficar indo para lá e para cá, né? E vou pegar aqui um código aqui que eu já deixei já pré-definido, que é para a gente ganhar tempo, e eu só explicar para vocês tudinho direitinho. Daí vocês fazem a aula aí, repete, volta e faz o que for necessário. Lembrando que esses espaços que eu deixo em branco aqui é apenas para a questão de estética da escrita do nosso código. A gente sabe que isso aqui não vai dar nenhum espaço em branco lá na nossa página, não. Muito pelo contrário, isso aí vai ser apagado, né, na hora que for aparecer no nosso navegador. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Então aqui nós temos um texto com nome normal. É claro que hoje no padrão dos novos navegadores é interessante eu acrescentar aqui no final do BR uma barra fechando o comando, né? Já é um novo formato de escrita de código para melhor interpretação dos nossos navegadores, né? Principalmente para nós trabalharmos com o padrão de HTML5, é interessante a gente respeitar algumas coisas que não vai determinar nada, mas isso no futuro pode começar a determinar. Então é bom a gente fazer o que a gente chama de boas práticas. O BR vai inserir uma quebra de linha com o texto normal. Você vai ver que ele vai aparecer sem nenhuma formatação, sem nada de novo. Já esse texto aqui, ó, ele vem acompanhado do B, certo? O que seria esse B? O B é a abreviação da palavra blood, que para o nosso português seria negrito. Então, toda vez que eu quiser uma palavra, uma letra, ou um texto, ou um parágrafo inteiro, seja lá a quantidade de textos que eu queira colocar em negrito, basta que eu coloque o tag B, né, no início de onde eu quero que fique negrito, e no final eu vou determinar onde é que vai acabar o meu negrito, fechando o tag, como a gente já viu, como abrir e fechar tag, né? Então vou colocar somente a palavra carregado em negrito. Mais uma quebra de linha aqui no final, o BR, né? E aqui embaixo nós temos um outro tag, que é o I. O tag I representa o itálico, certo? Segue a mesma regra do negrito. Eu abri o tag aqui até aqui. Ou seja, se eu fechei o tag I aqui, significa que somente essa palavra itálico vai ficar no formato, na formatação itálico. Mais uma quebra de linha, né? Aqui embaixo eu tenho um U, que representa o underline, né? Que do português quer dizer sublinhado. E aqui fechando novamente o meu código, quebra de linha. Agora aqui uma diferença, aqui vem uma coisinha mais incrementada. Veja que eu chamei o tag blood, né, de negrito, e chamei o tag de itálico. E coloquei aqui um texto maior, carregado e itálico. Ou seja, vai ficar em negrito e vai ficar itálico. Agora é importante salientar a ordem que eu abri. Se eu abrir primeiro o blood, se eu abrir primeiro o negrito, na hora de fechar eu faço o inverso, tem que ser invertido. Se eu abrir ele por último, eu vou fechar, ou se eu abrir ele primeiro, perdão, eu vou fechar ele por último. Então o que acontece? Aqui primeiro eu fechei o itálico,
depois o negrito, certo? E aí ficou tudo bacaninha. Esse aqui vocês já sabem, eu já expliquei, que é o link para a página inicial. A gente vai dar uma olhada em um e dar uma olhada no outro. Mas veja que aqui, ó, não tem nada demais. O A, que a gente já viu, o href para poder chamar o link. Como a página está na mesma pasta, eu só preciso usar o nome do arquivo. Bom, tudo entendido. Vou voltar aqui. Eu vou clicar aqui nessa imagem aqui que eu já deixei aqui preparada para isso. Veja o que foi que aconteceu. Deixa eu colocar aqui o código em paralelo para a gente analisar cada parte do texto, como eu expliquei antes. Olha só, normal, tá vendo? Texto normal, tá normal, não tem nada aqui, não tem nada de comando. Embaixo eu tenho a palavra carregado, que está em bold, está em negrito. Veja que aqui ela está em negrito. Aqui eu tenho a palavra itálico, que tem apenas também o itálico, né? Veja que o texto está aqui somente com itálico. Aqui eu tenho o tag, né, de underline, que é o sublinhado. Veja que aqui o texto está sublinhado. Beleza. E aqui eu tenho um texto, né, negrito itálico. Negrito e itálico. Viu só por quê? Porque eu chamei o tag negrito, chamei o tag itálico. Certo? Esses são os formatos são os tags de formatação que eu posso estar utilizando, aquela formatação básica do Word, certo? Se você observar aí, o resultado ele ficou bem atraente, bem bacana, né? Agora vamos falar um pouquinho mais de formatação de texto e utilizar alguns tags mais sofisticados, uns tags mais, digamos assim, apropriados, uma coisa para dar um visual mais, né, clean no nosso site. Vou colocar aqui para vocês aqui um outro código, ó. Esse código aqui, deixa eu explicar para vocês aqui direitinho. Aqui não mudou nada, a partir daqui começam as nossas modificações. Primeiro aqui eu tenho um P de parágrafo, certo? Um parágrafo com letras normais. Veja que o tag abre aqui o P, ó, e fecha aqui, certo? Isso é um parágrafo. Letra normal, não tem nada de novo aqui. Agora aqui tem uma novidade. O tag fonte. Como o próprio nome já diz, o tag fonte vai me trazer as propriedades de fonte. Quem já formatou um texto no Word, no Excel, no PowerPoint, sabe o que eu estou falando. A formatação de texto, eu vou atribuir o tag fonte. Aí você pergunta, mas como é que o navegador vai saber qual fonte eu vou utilizar? Quando eu atribuir o parâmetro face. O parâmetro face é o tipo de fonte que você vai utilizar. É a face, é o rosto, é o formato da fonte que você vai utilizar. E veja aqui que eu coloquei esse texto aqui e ele vai aparecer para a gente no formato Arial, certo? Beleza, fechei o tag. Veja que aqui eu não preciso fechar o face, por quê? Porque face não é um tag, face é um parâmetro do tag fonte, certo? Veja que face não precisa fechar, porque ele é um parâmetro, assim como color, assim como outras opções que a gente utilizou lá no Buddy, nas páginas anteriores. Aí aqui, ó, eu abri mais uma outra formatação de fonte do tipo Arial, porém, eu só vou fechar ela cá embaixo, ó. Viu aqui eu fechando os dois tags aqui de fonte. Por quê? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um espaço para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, certo? Vamos lá. O que acontece, ó? Acho que aqui agora ficou belezinha, ó. O que acontece? Se você observar, ó, nós temos aqui uma hierarquia a ser seguida, ó, tá vendo? Primeiro eu atribuí a fonte do tipo Arial. Aí depois eu peguei aqui o tag fonte e atribuí um novo parâmetro que é fonte do tamanho 5, certo? E coloquei um outro texto com tamanho 2. Depois eu fiz o que? Eu resetei todos os tipos de fonte aqui. Coloquei agora tudo no tamanho 5. Eu tenho aqui agora duas linhas de texto. Todas essas duas linhas aqui, ó, elas vão pegar esse parâmetro aqui, ó, de fonte do tamanho 5. Certo? Por quê? Porque eu abri aqui e ainda não fechei. Só vou fechar aqui embaixo, ó. Então, por isso que esse tag aqui, ó, eu comecei aqui, fonte CIS 5.
Aí, ó, viu como ficou bonitinho? Eu até aconselho você, quando você estiver trabalhando assim com atributos assim, ó, como fonte, como um table, né, tabela, você dá um espaçozinho assim, ó, para você saber que abriu aqui. Ou então você usar a prática. Por exemplo, se eu vou abrir um tag do tipo fonte, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, fonte, certo? E automaticamente eu já faço aqui, ó, fonte. Por quê? Porque aí eu não vou ficar perdido e não vou ficar em dúvida se eu já fechei o meu tag. E aqui dentro eu vou escrever o que eu quiser escrever e incrementar meu código, certo? Isso é uma boa prática para você não ficar perdido aí na escrita do seu código. Um outro parâmetro que nós atribuímos aqui ao tag fonte é color, seguindo o mesmo padrão que a gente viu antes para a gente formatar o texto, os links, né? O background da página. Eu vou utilizar o código aqui, ó, hexadecimal 0000FF, vai atribuir a cor azul, e o tamanho da fonte 5, que eu atribuí aqui anteriormente. Veja que eu estou associando fonte, tamanho e cor. Estou atribuindo 3 tipos de coisas diferentes, 3 formatações diferentes para o meu texto. Aqui embaixo vai ter uma fonte da cor vermelha. Lá no final, eu vou fechar aqui, ó, as duas tags. Lá no final, eu vou atribuir novamente uma nova fonte, que é a fonte do tipo Time News Romano, um tamanho 7, com uma cor aqui, ó, 006633, e o texto aqui. Podemos combinar vários parâmetros. Então eu posso colocar eles separadamente, ou eu posso colocar eles unificados, todo mundo junto, como vocês puderam perceber aí nessa nossa formatação. Vamos ver o resultado de tudo isso? Deixa eu atualizar aqui. Olha, tá vendo como ficou bacana aí? Viu como agora a coisa começou a brilhar? Olha só, que coisa bonita aqui, ó. Como tá ficando bacana, ó. Viu aí? Aqui nós temos a letra normal. Depois nós temos a letra normal, porém com a fonte Arial. Aí aqui nós iniciamos o tipo de fonte Arial até eu determinar que eu vou fechar. Primeiro temos aqui, ó, tamanho 5, como está aqui, tamanho 5. Depois, tamanho 2, conforme está aqui, tamanho 2. Daí nós temos aqui, ó, a cor azul, como está aqui, azul. Depois, a cor vermelha, ainda com a fonte Arial e com o tamanho 5 que eu atribuí. Ó. Veja que esses dois textos aqui estão com o mesmo tamanho, tamanho 5, com a fonte Arial. A única coisa que mudou foi a cor. E aqui embaixo, nós temos aqui a combinação. Qual seria essa combinação? Fonte Time News Romano. Veja que a fonte aqui, ó, é diferente dessa fonte aqui. Né? Você pode perceber que o S aqui está mais redondinho, né? O S está mais desenhado. Veja aqui também que o M está diferente, ó, não é aquele M quadrado, é um M com as pontas, né, achatadas aqui, mais desenhado. Porque a fonte Time News Romano, tamanho 7, cor verde, é a formatação do nosso último código aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, vai lá no fórum, escreve para a gente que estamos aí à disposição para responder todas as perguntas. Ok? Vamos voltar aqui um pouquinho, que é para essa página aqui que a gente vai trabalhar agora, certo? Deixa eu abrir aqui para a gente o código-fonte dessa página. Ou melhor, deixa eu... já está aqui, página index. Beleza. Bom, pessoal, aqui nós vamos começar a trabalhar já com uma outra coisa interessante, que seria o quê? Aliás, antes de falar sobre isso, deixa eu só deixar uma dica aqui para vocês, pode ser que eu esqueça. O que acontece? Apesar de existirem inúmeros tipos de letra, é aconselhável que numa página você utilize apenas a fonte Arial, Times Romano, ou por exemplo, da Roma, Verdana, né? Por quê? Porque o que acontece? Primeiro, tem a questão visual, uma página tem que ser legível, o texto tem que estar bem visível. E segundo, o seu navegador, seja ele Chrome, Internet Explorer, Mozilla, não importa, seu navegador ele vai herdar as fontes instaladas no seu computador. Então, se seu cliente não tiver a fonte que você utilizou na hora de criar a sua página de internet, você atribuir um tipo de fonte que o seu cliente não tem, ele vai atribuir qualquer um padrão que tiver lá configurado no navegador. E o que vai acontecer? Vai destruir todo o seu trabalho. Você teve todo o trabalho de alinhar, de colocar tamanho, de colocar tudo na sua posição, e de repente, quando o cliente abre, não aparece nada daquilo que você desenvolveu, aquilo que você criou, aquilo que você teve todo um cuidado, um carinho
em fazer para o usuário. Então tenha cuidado com esse tipo de coisa, né? Quando você for atribuir uma fonte, prefira as fontes padrões do sistema operacional. É claro que a gente tem algumas opções para atribuir folha de estilo, que a gente vai ver no futuro. Mas é interessante você buscar sempre os padrões, porque vai ter uma navegação mais rápida, porque a fonte já está no cliente, tudo isso vai facilitar para o usuário. Atribua fontes artísticas só em imagens, ou então em último caso, quando você realmente precisa seguir um padrão, tem uma fonte ali que é aquela que dá certo, é aquela que foi feita para aquele gráfico, para aquele site, ou para aquele que você está desenvolvendo. Aí tudo bem, se é realmente aquilo que tem que aparecer, você atribui então, utiliza aí desse subterfúgio de usar por folha de estilo, mas não é determinante, certo? Você pode também utilizar fontes padrões e obter aí resultados brilhantes, resultados maravilhosos. Nesse código aqui, você já percebeu que não mudou muita coisa, né? A única diferença que nós vimos aqui é algumas coisas aqui de imagem, como por exemplo, na nossa tag aí que a gente chama no Nordeste de body, na tag body, temos aí o background. O que seria o background, Paulo? Background é uma imagem de fundo. Eu posso estar atribuindo qualquer imagem que eu quiser no background. Só que você tem que entender que a imagem que você atribuir como fundo, se você não definir alguns parâmetros, ela vai se repetir várias vezes até preencher toda a tela. Vai colocar uma do lado do outro até preencher toda a largura da página. Se ainda tiver espaço, ela vai continuar de novo da esquerda para a direita e descendo e preenchendo até preencher toda a página, certo? Toda a manipulação de texto, né, e de cor que nós vimos, ela pode até ficar interessante, certo? Mas aí vai depender do que você vai utilizar aí, do seu background, dessa combinação de cores e imagens que você vai colocar. Se você atribuir um background como uma imagem de plano de fundo, você tem que perceber que o texto talvez não vai ficar muito legível. Então tem que se atentar para essas coisas, certo? Aqui nós temos aqui uma fonte em Arial, que a gente já explicou, né? O tamanho 4, o texto e imagem de fundo. Aí eu tenho aqui novamente mais um texto, imagem, página. Aí tem uma quebra de linha, um link, certo? Para a página outra. E aqui a imagem. A diferença dessa imagem aqui para essa imagem aqui é que ela está dentro do tag body, é um parâmetro do corpo, né? É um parâmetro do corpo, é uma imagem de fundo. Diferente disso aqui, isso aqui eu estou implementando, eu estou adicionando uma imagem na minha página, certo? Isso aqui eu estou acrescentando uma imagem. E aqui nessa tag eu tenho alguns parâmetros. Primeiro, o caminho da imagem. Estou dizendo aqui onde é que eu vou achar essa imagem. Esse caminho é igual para o link, é igual para todos os caminhos na nossa página web. Eu posso usar um caminho exato, relativo, ou somente o nome da imagem ou o nome do arquivo, quando ele estiver dentro da mesma pasta. Esse parâmetro aqui, alt, é um texto que vai aparecer quando eu deixar o mouse sobre a imagem. Vai aparecer um texto que eu colocar aqui. O que eu atribuir aqui, ele vai aparecer. O parâmetro border vai colocar uma borda em volta da imagem. Você pode atribuir borda 0 ou pode simplesmente apagar, deixar sem a borda, certo? É para ficar sem borda nenhuma na imagem. Hoje em dia se usam muito assim, algumas bordas leves, principalmente bordas bem clarinhas, numa tonalidade de cinza ou de azul, como o Facebook, por exemplo, usa muito assim, né, um pouco de borda e tal. E veja que esse link aqui, ó, está na imagem, ou seja, quando eu clicar na imagem, ele vai seguir para o meu destino, certo? Vamos ver isso na prática, como é que vai ficar? Olha só, você está vendo essas imagens aqui, pontilhadas aqui? Isso aí é a imagem de fundo, é o background do meu site. Só que detalhe, eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz essa imagem. Vocês talvez não vão nem acreditar como foi que eu fiz essa imagem aí. Parece uma imagem enorme, né? Cheia de linhas. Mas não é, isso é bem pequenininha. Isso aí vai carregar tão rápido no navegador que você nem imagina. Olha aqui a nossa imagem. Eu vou dar um zoom aqui para você ver o que foi que eu fiz. Ó. Foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma faixa branca, uma faixa roxa e outra faixa branca. Só que, como eu falei antes, o navegador ele duplica aqui, ó, e vai repetindo da esquerda para a direita. Quando ele chega no final da página aqui, ó, se a imagem não preencheu completamente, ele volta novamente aqui do início e vai preenchendo até chegar aqui embaixo. Sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. E aí
aconteceu esse efeito maravilhoso aí, certo? Aqui nós temos o texto básico, veja o que aconteceu, ó, imagem de fundo, imagem na página. Como eu não atribuí aqui, ó, nenhuma quebra de linha aqui, ó, nem entre o texto, imagem de fundo, né, e nem imagem de página, o que foi que aconteceu? Ele juntou, uniu, é como se tivesse tudo assim, ó. É como eu falei, não adianta eu colocar aqui uma linha em branco, porque no nosso site vai ficar tudo normal, vai ficar tudo na mesma linha. Eu tenho que colocar um BR, tenho que colocar um P de parágrafo, alguma coisa assim para quebrar a linha. E olha o link que eu falei aqui, ó. Se eu clicar em cima da imagem, ó, ele vai para a página que eu linkei, certo? Então fica aí nossa aula de hoje, um pouco sobre formatação, né? Combinação de formatação e como trabalhar com multimídia, trabalhando com imagem, né? Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso, né? Tem muita coisa boa para vir pela frente. A partir das próximas aulas nós vamos começar a trabalhar em cima de um projeto, de um site. Nós vamos montar um site, certo? Depois que eu passar toda essa parte básica aí, vocês conhecerem os conceitos, nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer um projeto de um site, certo? Aí nós vamos pegar tudo direitinho, montar esse site aí a partir do zero. Aí a gente vai criar o nosso site e até eu vou ver se eu consigo colocar disponível algum espaço aí de hospedagem para vocês estarem colocando o site de vocês aí na internet, né? Nós vamos estudar essa possibilidade aí. Por hoje é só. A Site Soluções agradece aí a audiência de vocês por estar participando desse curso grátis. Lembrando que no final do curso teremos uma avaliação e vocês estarão aí recebendo o certificado de conclusão do curso. Obrigado, até a próxima.